Diga quando pode. Sim. Já tá gravando? Não, calma. Sim, tá gravando. Então, hoje é aula de cachorro, se vocês se lembram bem. Celular agora? Como é que o disco estava fora? Então, a gente começou a falar sobre o Bishul Akum, lembram? A gente falou Bishul Akum, o porquê. Bishul Akum, o que é Bishul Akum? É uma comida 100% kasher. O único problema foi feita pelo Goi. A gente explicou os motivos que os sábios decretaram sobre o Bishul Akum. A gente falou qual a nafkamina deles. Lembra que a gente falou sobre uma pessoa não religiosa? Qual a lei de uma pessoa não religiosa? Segundo o problema de casamento, não tem problema. Segundo o problema de que pode ser que ela faça alguma coisa errada. Isso sim pode ser problema. E a gente falou dois tipos de alimento que não tem problema de Bishul Akum, que são os alimentos que se comem crus. Então, mesmo que o Goi cozinhou um alimento que é possível comer cru, por exemplo, uma cenoura. Caramba, agora que eu estou percebendo. Você fala português. Eu não me toquei. Aí, tranca. E alimentos é fé, que a gente definiu eles como alimentos que não sobem à mesa dos reis. Mesmo que o cara ligou para o palácio de Buckingham, em casa normal, alimentos que não sobem na mesa de reis. Esse foi até aqui que a gente chegou na última vez. Agora, vamos seguir. Pessoal, agora é a parte mais importante. Não que o outro não foi importante, sem a primeira parte a gente não chegava nessa, mas agora é uma parte muito importante. O que é necessário para fazer para não ser Bishul Akum? Quanto o Yehudi tem que interferir no cozimento para não ser Bishul Akum? Está claro isso? Tá. Ok. Pessoal, aqui tem uma masloquet entre o Shulchan Aruch e o Elemá, ou seja, entre Ashkenazim e Sfaradim. Vamos começar com o Ashkenazim, que sai mais fácil. Entre o Shulchan Aruch e o Elemá, ou seja, no final das contas, entre Ashkenazim e Safaros. Esquisitos e Safaros. É isso? Safados, fala. Não, a gente vai começar com os esquisitos. Ashkenazim? Eu vou, não só porque eles são superiores, também porque sai mais fácil. Agora, pessoal, já aqui vocês vão perceber como as pessoas fazem errado. Primeira coisa, o Yehudi tem que acender o fogo. A primeira regra para não ser Bishul Akum é que o Yehudi tem que acender o fogo. Qual é a diferença do fogo na comida? Toda. Se você não tem fogo, não cozinha. Não, tudo bem, mas, por exemplo, o fogo está por fora da panela, obviamente. Sim. Como é que a gente pode deixar a comida tarefa? Não. A gente falou que o problema não é de tarefa, o problema é que o Goi está cozinhando. O que você não quer é que o Goi cozinhe. É justamente para fazer essa divisão. Então, a primeira coisa que tem que ter é isso. Número 1, o Yehudi tem que acender o fogo. Só para vocês saberem, aqui eu já vou fazer uma observação. Existe quem permite que o Yehudi acenda o fogo. Mas vamos falar que o Yehudi acendeu um fogo e o Goi transferiu esse fogo e acendeu com o fogo do Yehudi outro. Tem opiniões que permitem fazer isso. Ou seja, a ideia de deixar uma vela, ou se você deixou uma chama e ele acendeu, Eu achava justamente que a essa vela chama as outras. Aqui está claro, a gente vai ver que isso aqui não adianta para nada, por causa do da segunda
condição, mas é importante saber. É importante saber. A primeira coisa, eu tenho que acender o fogo, mas transferir o fogo, o Goi pode transferir desde que o primeiro fogo foi feito pelo Yehudi. Eu só vou falar uma coisa, pessoal. Imagina só, você deixa uma vela. Vamos falar que você deixou uma vela acesa. E agora o Goi tem que ligar o fogo. Você não está em casa. Quem disse que ele ligou da tua vela? Ninguém. Pode ser que ele diga. Mas por que ele está dizendo? Porque ele tem medo. Por que ele tem medo? Porque ele está mentindo. Ele sabe que está errado. Não, porque está com medo de que você não pague o salário dele no final do mês. Você demita ele, ela. Não tem nenhuma garantia que bem, né? Isso aqui não é bicho. Ah, mas o fogão em si também, daqui a pouco o cara paga sem querer, aí vai ganhar. O risco em si também existe. Ok, então vamos para a segunda condição. Mas tem que saber que o que eu falei está certo. Que permite transferir o fogo de um para o outro, deixa que o Yehudi acendeu o primeiro. O segundo, ainda estou bonzinho, daqui a pouco eu não vou falar. Isso também fala português. Eu estou arrumando. O segundo, não tem nada contra argentino, você sabe disso, né? Não tem nada contra. Se for argentino, você está E agora, quando é argentino, já vi quando ele andava naquela de achar menina. Saiu. Amigo, posso tirar uma dúvida sobre a questão? Uma vez nós fomos fazer um churrasco na casa de um amigo nosso. Aí teve um amigo nosso que está em processo de conversão, que ele chegou a acender o jornal embaixo do carvão, mas não chegou a pegar fogo no carvão. Quando a gente viu, precisa acender fogo, a gente tirou o jornal e voltou de novo. Fez bem. Fez bem. Mas a gente... Não, a questão é a seguinte: se passou algum fogo, por exemplo, do carvão, tem problema? Não está na cama de carvão. Não, nesse caso. Não tinha comida? Não tinha comida no fogo. Então, isso aqui podia resolver também vocês acendendo os outros carvões, mesmo que ele acendeu um, e vocês botando a comida no fogo. A gente tentou ligar com uma vez aqui, não entendeu? A gente ficou sem saber o que fazer. Não foi indireta? Não. Ok. Número 2. Esse daqui é onde todo mundo erra. Existe uma coisa na Alahá que se chama Yotze Venichnas. Tradução. O que é Yotze Venichnas? Sai e entra. Existe um conceito na Alahá que se chama: você tem que ter um Yehudi que sai e entra o tempo todo. Quer dizer, eu já vou explicar o que é o tempo todo. Qual a ideia? Se você deixa um Goi 1 hora cozinhando sem ninguém em casa, pessoal, eu não sei quem aqui entende de cozinhar, eu entendo alguma coisa. Em 1 hora, você faz um almoço inteiro. Você frita o bife, frita a batata frita, faz arroz, só feijão que não dá. Mas se você quer fazer arroz, salada, batata frita, A panela de pressão não dá nada para fazer. 1 hora não dá, vai ser duro. Você demitir ela. 1 hora você acha? Tá. Ok. Então aqui a gente tem aqui uma opinião até aqui. Vamos até facilitar. Então o cara deixou 1 hora e meia a Chica em casa cozinhando. 1 hora e meia. Mas ele deixou a vela. O que adianta? Ela conseguiu fazer tudo e não tinha ninguém supervisionando ela. Não? Então está escrito na Alahá que você tem que. O Goi, ele tem que estar com medo de quando é que o Yehudi vai entrar e pode pegar ele em flagra fazendo uma coisa errada. Esse é o conceito de Yotze Venichnas. O Goi não sabe quando alguém vai entrar, quando vai sair, quando vai entrar. Então, ele está sempre fazendo tudo certinho, como ensinaram ele. Então, mesmo que o Goi não tenha Yirat Shamayim, ele não tem por que ter Yirat Shamayim, ele não tem essa lei. O pessoal quer ensinar para vocês uma regra. Essa regra é muito importante. Uma pessoa quer casar, vamos falar um caso aqui, por exemplo, um caso verdadeiro assim. Tipo o Yuli que está querendo casar. E a pouco está gravando na câmera e aqui no. Não, aí você vai começar a escrever e-mail aí. A gente tem meninas com esse rapaz, só
mostra ele na câmera também. O Yuri está querendo casar. Agora vamos falar que ele encontrou uma mocreia lá em Belém. Sim, vai conseguir, vai. Vai conseguir? Vai conseguir. Vai? Com mocreia, sim. Barloca. A dúvida é muito grande. Este vai falar. Então, o Yuri, nosso querido Yuri, eu não quero falar nada para não sujar, mas o nosso querido Yuri quer casar com uma mocreia lá em Belém. Agora ele está aqui em Eretz Israel, estudando Torá. O cara quer virar desafio. Agora, então ele está com medo de perder a mocreia para outra. Então o que ele quer? Ele quer casar através de um shaliach. Vocês que, eu não sei, vocês estão estudando uma certa Kiddushin? Em uma certa Kiddushin está escrito que você pode casar com uma mulher através de um shaliach. Sim. Você pode falar, o shaliach vai pegar o anel, vai falar, Areia Mekudeshet, você está sendo consagrada para o Yuri, de acordo com as leis de Moshe Israel. Ela botou o dedo, o shaliach botou, casou com o Yuri. Agora, se o shaliach for goi, funciona? Não funciona. Por que não funciona? Agora só dá o anel? Porque não conhece as regras. Mas então você explicou a ideia. Aqui tem uma regra. Qual a regra? Tudo que um goi não tem mitzvah de fazer, ele não pode ser teu shaliach. Ele não tem credibilidade. Não porque ele não é boa pessoa, não tem nada a ver com boa pessoa, é só porque ele não tem essa lei. Então o goi só pode fazer com vocês coisas que ele tem a mesma lei que você. Então aqui é a mesma coisa. Se você deixa o goi cozinhando, você acendeu o fogo, mas depois que você saiu, pro goi não faz diferença nenhuma se cozinhou com a panela de leite a comida de carne. Lembra que ele faz isso todo dia. Não existe no goi, casa de goi, panela de carne e panela de leite. Isso é a visão judaica. Isso é a Torá, nos ensina a fazer. Mas por que ele precisa ter isso? Eles têm todos os tratados que falam sobre isso, uma serra de Hulin, que é uma serra difícil. Eles têm uma serra de Hulin, eles têm Shulchan Aruch e Redeá, não tem. Agora, de novo, não tem nada a ver com má pessoa. É só porque para ele aquilo não é importante. Eu vou dar um exemplo para vocês, e depois eu vou voltar para o bicho lacum. Por que goi não pode catar o alimento para você? Porque ele não tem lei, ele não tem proibição de comer os bichinhos que a gente tem proibição. Eu me lembro que no Brasil, se eu catava arroz e eu encontrava bicho, eu já não usava ele. Eu, Rony, eu não queria usar arroz com bicho. Mas está escrito quando você encontra dois bichos no arroz, não, um bicho no arroz você tem que catar por um. Não que eu tenho que catar 50 coisas, eu olhava todos, mas passar um por um não dá. Você passa um pontinho, você olha um montinho e passa. Não dá. Agora, sempre eu perguntava, eu comprava o melhor arroz. Tio João. Porque normalmente não é, mas tinha bicho. Aqui já nunca encontrei bicho no arroz. Nunca. Eu já comprei de várias marcas. Em Israel, nunca encontrei. No Brasil você encontra fácil. Não, mas essa questão de olhar o arroz também não é nem qualquer Yehudi também. Tem que ser Shomer Shabbat. É verdade, mas é exatamente a regra que eu quero explicar. Agora, quando eu terminava, eu não queria usar o arroz. Eu chegava para o bicho e disse, olha só, eu encontrei alguns bichos nesse arroz. Você quer catar para você e você usar? Não na minha casa, você não. Ela falou, claro que eu quero. Tem alguma coisa errada com ela? Não tem, ela vai catar. O que ela vai tirar, ela vai conseguir. Mas eu não posso confiar, porque ela não tem lei disso, eu tenho. O Yehudi tem que ter Yirat Shamayim nisso. O Goi não tem que ter Yirat Shamayim nisso. O Goi tem que ter Yirat Shamayim de não roubar, de não matar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por isso que em termos de Bichu Lacum, você não pode deixar o Goi sozinho. Está escrito na Gemara que você tem que ter Yotze Venichnas. O Goi está com medo, ele não sabe quando o Yehudi vai aparecer e, entre aspas, flagrar ele. Então ele faz tudo certinho porque ele não sabe. O que eu quero falar? Agora, pessoal, quanto a Yotze Venichnas, quanto a isso que o Goi tem medo? O principal é ele não saber behemet se alguém pode chegar em 5 minutos na cozinha. Agora,
tem muita gente no nosso querido Brasil, aqui só tem brasileiro hoje, então vamos falar do Brasil, que são pessoas religiosas, deixam o fogo, deixam a vela ligada para a Shikse ligar, então ele já está confiando muito na sua Shikse, ou mesmo ele deixa um fogo ligado. E aí ele fala, olha só, a Shikse vem para a casa dele 8 da manhã, e ele fala, eu vou chegar aqui 1h30 para almoçar. Ele vai almoçar uma comida proibida, porque não tem antes. Ela sabe que ele vai voltar às 8 da manhã, ela pode fazer um banquete, fazer um casamento. E ela dá tempo de fazer a comida, limpar as panelas, limpar os talheres, dá tempo de tudo. Qualquer erro foi, não funciona isso. E eu tenho que ter um nível que ela não sabe como o Yehudi vai aparecer. Se ela também aprende a rotina do Yehudi, e ela aprende que esse Yehudi, mesmo que ele não fala, mas ela sabe que antes das 10 ele não chega, sei lá, eu inventei. Não funciona. Em outras palavras, na prática, o que eu estou falando para vocês é que se não tiver um Yehudi em casa, não adianta nada. Dá surpresa. Eu vou dar um exemplo, já vou te deixar perguntar. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha um restaurante no Rio de Janeiro chamado Kosher Planet. Vocês não olham. Eu dava o cheiro no Kosher Planet. Eu tinha meus guias lá 24 horas, sempre que estava perto do restaurante, tinha meus guias. Sempre. Não só isso, como as únicas pessoas que tinham a chave da cozinha do restaurante não era o dono. Era eu e os 2 meus vizinhos. Algumas vezes eu passei pelo restaurante e os cozinheiros estavam do lado de fora, porque eu não tinha o que fazer, porque a cozinha, uma guerra não chegou. Estava fechado. Então era errado, porque o cara tinha que chegar na hora que o dono do restaurante pedia. Mas pelo outro lado, tinha um lado bonito, que o cara estava do lado de fora. Tinha que fazer. Mas, uma vez, eu nunca deixava os meus guerreiros sair. Quero não deixar banheiro, tudo bem, você descer, a cozinha era no segundo andar. Então, você descer para comer no primeiro, não é problema, porque você vai ginásio. Uma vez, um dos mais pequenos me ligou, falou, eu preciso fazer uma coisa, sei lá, alguma coisa muito rápida, era 5 minutos mesmo. 5 minutos. Ele falou, posso ir? Eu falei, olha só o que você vai fazer. Você vai falar para o cozinheiro que você vai sair e que você vai voltar em 15 minutos. Aí você vai sair, 2 minutos depois você vai voltar. E depois você vai sair de novo. Ou seja, não é que eu estou desconfiando, eu tenho que fazer de acordo com ela. Então, o que vai acontecer? Eu falei, se ele voltou, o cozinheiro não fez nada. Eu falei também, não quero que o cozinheiro faça nada enquanto não está. E aí volta e tudo bem. Entenderam? Isso é que você vê de ginásio. É que o guarda não sabe quando vai aparecer o Yehudi. Por isso que na prática, bem eu falo, essa é uma coisa muito triste que acontece fora de Israel. Tem também problemas em Israel, a gente vai falar mais tarde. Mas um dos problemas muito tristes é esse: as pessoas que comem kasher, compram tudo kasher, pagam 19 vezes o preço. Bota na Shikse para cozinhar. Eu não vou falar que é tudo por água abaixo, porque não é. Porque aqui o problema dele é banana. Mas não dá. É impossível. Fala, Ricardo. Questão da lista da BDK, por exemplo, em Porto Alegre. Estou pensando como aliás, no Brasil. Como é que funciona a questão da autenticação? Porque na realidade você não vai ter a cada 15 minutos ou todo dia pelo menos um rabino circulando pelas indústrias. Então, o que você vai ver é que não vai ter coisas cozidas. Ou vou ter coisas cozidas que não são importantes. Como não tem efeito humano, não é isso? Pode ser, não, sempre tem efeito humano, porque a gente considera ligar a máquina também efeito humano. Mas se você ver o que tem de Hersher, sempre não vão ser coisas cozidas ou são coisas que não são importantes. Foi a ideia que eu te falei do cornflakes. Ou, por exemplo, milho em lata. Não tem problema. Ervilha em lata. Esse tipo de coisa. O resto, que normalmente o que faz isso são comidas que não estão prontas ou que permitem com umas guias na hora. Tá vendo? Eu vou te dar um exemplo só um minutinho. Vou te dar um exemplo
de uma coisa que tem mais guerra. Wikibold, o pão. Sim. Tem Wikibold lá em Porto Alegre? Sim, Ok. Acho que, eu não sei se tem Belém. O BDK faz um pão kasher, mas não só kasher, pata estrela. Como é que pode ser pata estrela? A fábrica é de Goiânia. Então eu vou falar uma coisa para vocês, olha que coisa curiosa. Não, se for caso é diferente, não? Hã? Mas você tá falando Acho que de não é kasher. mais. Acho que não, acho que já tem Não, não kasher. importa. Mas não importa. Estamos falando dos kasher agora. Então, os kasher, como é que é feito? Olha que coisa curiosa. Quando foi verificada a Wikibold, eles verificaram que a fábrica, um dia por semana, apaga o fogo, os fornos, e depois liga ele de novo e não para até a semana que vem. O BDK pediu para que esse dia fosse domingo e não Shabbat. Quer dizer que todo domingo, quem acende o fogo do BDK, do pão, na Wikibold, um Yehudi, mas guia um dos masguias do BDK. Toda semana ele viaja até a fábrica da Wikibold para acender o fogo. Aproveita para fazer uma rápida vistoria e já está. Agora, pão é mais fácil que comida. Pão não precisa ir ser benefício, pão basta ligar o fogo. Então, por isso que o pão da BDK, o Wikibold, ele é para Israel. Porque Bemet tem um que acende fogo. Agora vem aqui coisa curiosa. Goi não tem problema de Hametz em Pesach, não? Se o Goi tinha Hametz em Pesach, acabou o Pesach, o Yehudi pode comer o Hametz do Goi. O problema é quando o Hametz é do Yehudi, não? Tanto que a gente vende o nosso Hametz para Goi. Então, o pão da Wikibold, quando acaba, no minuto que acabou o Pesach, ele é kasher, só tem uma coisa. Ele não é pata Israel, ele é pata comum, porque o Masguia não foi no meio de Pesach acender o fogo. De curiosidade, tá? Assim que é feito o fazer assim. Eles vão vender coisas que são cruas, ou coisas que são importantes que não sobem à mesa de reis, ou tem mais livros na fábrica. Ok? Mas normalmente é muito raro ter mais guias na fábrica. Muito raro. Quando tem mais guias na fábrica, o que se faz? Vou te explicar. A gente faz lotes. Você pega a fábrica, você vai 3 dias trabalhando na fábrica, isso sustenta a comunidade judaica por 6 meses, né? Porque a fábrica produz para o Brasil. Entre eles, 2 dias, 3 dias, às vezes menos do que isso, é suficiente porque a comunidade vai consumir por 6 meses. Depois de 6 meses, vai de novo. Por exemplo, cerveja na preparação dela vai uma parte para fogo. Geralmente, mas não tem problema. Fervida. Mas Lá no negócio Isso não é toda cerveja clara, Não, toda cerveja é kasher. toda clara, toda branca. Toda escura pode ter problema. Eu também não sabia isso. Estou sendo Eu sincero. já escutei. Não lembro agora exatamente de onde. Ok, pode ser. Eu não sei como é que ela é fermentada ou alguma coisa assim. Provavelmente a fermentação talvez seja o ingrediente. A fermentação não é um problema, acho que é corante ou alguma coisa do gênero. Pode ser. Ok. Então, voltando. Aquele pão de padaria. Não, mas calma, vamos voltar. O pão de padaria tem muitos problemas. Então, voltando, a gente falou com o Ashkenazi, para não ter problema de bichula comum, ele tem que ter acendido o fogo. E 2, eu sei benefício. Ou seja, o Goi não sabe. Vamos falar na prática, tem que ter um Yehudi. Acho que vocês têm que inventar, pessoal. Está no flight mode. Então, a gente falou as 2 condições. Eu falei que na prática o Yehudi tem que estar lá. Ou se ele não está lá, ele desceu, pagou a conta no banco e voltou. Mas não dá para ele ficar meia hora fora e falar que está tudo bem. Não dá, isso já não é. A não ser que o Goi imagina que a cada segundo, a cada minuto o Yehudi pode voltar. Ele está com medo. Eu vou falar um pouco mais radical, que não estou negando que esse é um pouco mais radical, que na minha casa a gente nunca deixava a Shikse cozinhar. Nunca, nem com a gente em casa. Sempre quando a gente estava no Brasil,
A minha esposa que cozinhou. Nunca a Goiá cozinhou. Nunca. Não só isso. Às vezes eu chegava em casa, podia já uma hora que não tinha ninguém, eu botava a mão no fogão para ver se estava quente. Porque isso leva algum tempinho para esfriar. No forno, no fogão, não aconteceu nada. Isso sem contar que a gente avisou para ela muito bem. Ok? Só para vocês terem uma ideia de que isso é muito uma coisa. Às vezes o pai quer comer uma coisa. Come. E aí, vamos lá, agora eu vou fazer. A gente deixava ela comer quando a gente está em casa, não sei o quê. A gente tratava muito o cavalo. Às vezes ela não entendia o cavalo. Não, cavalo de ser humano. A gente fala, não, se a gente chegava de algum lugar que ela estava com a gente falou, só com a gente não levou, não, vou subir no outro. Não, você é igualzinho a gente. Ela não conseguia entender. E a comida é a mesma coisa, ela comia a nossa comida igualzinho. Nesse lado, ou seja, a gente não deixava faltar nada. A gente não queria também, mas não para o lado, porque ela é ser humano, tem que tratar bem qualquer ser humano. Então, isso também facilita dela não querer fazer nada. Não era esse o motivo, mas isso também facilita, isso também ajuda. Tem um efeito colateral positivo. Aceita? Para você é verdade? Ela não fazia Abraham, mas vou te falar aqui a última chifre que teve lá em casa. Quando a gente foi embora, ela foi trabalhar na casa de um casal que eu tinha casado. Um casal recém-casado. O casal me liga e fala, olha só, a Maria falou que eu estou cortando cebola errada e que não posso fazer nada disso que eu estou fazendo. E eu falei, o que ela falou? Ela falou, ela tem razão. Aí eles tiveram algumas aulas de cachorro com a Maria, porque eles queriam comer cachorro certinho. Ela falou, não posso ser meu povo, não vou cozinhar, vocês têm que fazer isso. Ela deu de pé. Aí é bom isso, porque a Brunana acaba tendo digamos, um treinamento Diferenciado. bem diferenciado para trabalhar no museu. Eu tinha que ter entendido o passe dela. Bom isso. Não, mas na verdade que o casal é um casal que quer fazer as coisas certinho, mas mais quer fazer as coisas certinho. Eles me perguntaram um monte de perguntas, algumas coisas que ensinam para mim, eu falo para vocês, foi a Maria. É uma pessoa muito boa. Cebola, coisa também não assustou. Por problema de bichos. Tem bichos, tem mais uma coisinha que a gente vai estudar, se Deus quiser. Ok? Sfaradim. Então a gente falou até agora a lei do Sfaradim. O Sfaradim tem as duas condições e mais uma. O Sfaradim ele tem que participar do cozimento. Não basta ele acender o fogo. Não basta ele estar fazendo Yotzei Benifnas. O Sfaradim também tem que participar do cozimento. O que significa? A maioria dos Sfaradim, o que eles fazem é botar a panela no fogo. Isso é participar. Tem Sfaradim que tempera uma cozinha. Uma comida. Tem Sfaradim que tempera uma comida. E coisas assim. Se temperar a comida, então, participar do cozimento? Claro. Do processo de cozimento. Parte do cozimento é temperar a comida. A comida sem tempero não é gostosa. Não é o cozimento. Não, eu falei participar, não cozinhar. Tá claro? Sim. Agora, pessoal, aqui eu vou entrar Então, na prática, na minha opinião, um ashkenazi que vai trazer um Sfaradim para sua casa, na minha opinião, tem que fazer como fala a lei do Sfaradim. Tem que
respeitar. Se você vai trazer uma pessoa na sua casa, você não pode dar para ele uma coisa que não pode comer. Mesmo que para você não tenha problema. Nesse caso, eu acho que é o certo de fazer. Se não for feito, eu acho que o Sfaradim pode comer. Eu tenho motivos de falar isso. Um dos motivos curiosos, pessoal, é que Bemet não tem tantas leis que os Sfaradim são mais rigorosos que os Ashkenazim. Normalmente o Shulchan Aruch ele facilita mais do que o Lemá. Tem algumas leis que ele é mais. Essa é uma delas. Aqui, muitas vezes fora de Israel, o costume de muitos Sfaradim é como os Ashkenazim. Em Bishul Akum. Então, se vocês perguntarem, posso comer no restaurante tal? Fora de Israel tem costume, aqui é a lei de Rabanan, então tem Sfaradim que me equilibra. Agora, aqui em Israel tem uma coisa que, realmente eu vou falar para vocês, também minha opinião é um pouco triste. Tem Hersherim aqui em Israel, Hersherim sérios, não só Hersherim de fundo de quintal, Hersherim sérios, que cuidam não mais para não ter Bishul Akum, mas só para as crianças. Está errado isso. Um Hersherim no restaurante, ainda mais um Hersherim sério, tem que cuidar de cada um sério, não pode cuidar só dos Ashkenazim. Eu falo para você que até os Ashkenazim mais sérios, Ashkenazim, podem ter esse problema. Não se Ashkenazim com Ashkenazim. Está errado. Hoje em dia, Baruch Hashem tem 2 Hashem Sfaradim muito bons, que óbvio que eles tomam cuidado com o Bishul Akum também de acordo com a opinião dos Sfaradim. Eu vou falar o nome deles, é o Badat Beit Yosef, ele é um deles, o símbolo, eu vou dar uma aula para vocês sobre isso, é tipo uma coroa, assim, gordinha assim, e o outro é o cheiro do Rav Mahpud. Rav Mahpud, ele se chama Badat Yoreh Dea, às vezes vem como Badat Yoreh Dea, às vezes vem com o escrito com o dado Rav Mahpud direto. É a mesma coisa, os 2 Hashem são muito bons, e os 2 obviamente cuidam de Bishul Akum também para esse Sfaradim. Então se você vai para um lugar, se você vai comer num restaurante que tem esse Hersherim, você pode estar tranquilo que não tem problema de Bishul Akum. Eu falo aqui também para esse Sfaradim. É curioso que quase que obviamente nesses lugares os cozinheiros são Yehudim. Senão não funciona. Parece um restaurante que tem uma produção séria, grande, não dá para cada vez que vai botar uma coisa no fogo chamar o Yehudi. Não é prático. A comida Bishul Akum, eu não posso comer. Calma. Jack Estripador. Vamos por partes. Então, a gente explicou, essa é a parte do Benet, no final das contas, mais importante. Eu vou, no final das contas, falar para vocês como tentar fazer para que não tenha problema de Bishul Akum na casa de vocês, como resolver se tem a X e isso a gente vai tentar falar já, mas eu quero falar mais alguns pontos. Perguntou Isidoro, qual a lei de uma comida que foi feita pelo Goi, mesmo com tudo cachê, a comida está proibida de comer. Está proibido mamash. Não tem ninguém que permite comer dessa comida. Não existe nenhum possé que permite comer dessa comida. Ok? Isso é número 1. Número 2. Qual a lei se o Goi cozinhou? Qual a lei da panela? Se a comida eu não posso comer, a panela está cachê ou está tarefa? Teoricamente, ela está tarefa. Agora vamos falar sobre isso em algumas palavras. Prestem atenção, pessoal. Eu não estou escrevendo no quadro, eu estou falando, eu estou vendo, graças a Deus, que a maioria de vocês está anotando e já. Esse é o certo, assim vocês vão lembrar. Está escrito que quem anota vai 6 vezes, é como se 6 vezes ele estivesse voltando ao tema. 6 vezes. 6 casarões. Tem que contar que depois você pode consultar. Então, o Bishul Akum tem mahloket se a panela ficou não cachê.
A maioria das opiniões falam que a panela, tudo que teve contato, não está mais kasher e tem que ser kasherizado. Ou seja, dá um trabalho grande. Mas tem uma facilitação aqui. Como aqui é um kasher, é um taref de Rabanan, né? O problema é só de Rabanan, os nossos sábios aqui facilitaram. Mesmo coisas que normalmente não se podem kasherizar, em Bishul Akum pode. Vou dar um exemplo: porcelana. Porcelana normalmente é proibido kasherizar, mas aqui nesse caso é permitido kasherizar com agalá 3 vezes. Então essa é a kula, essa é a facilitação que existe quando você vai kasherizar. Mesmo que tem coisas que a gente não permite kasherizar normalmente. O que eu digo? Fala, Nilson. Não fica com a dúvida. Não, porque sempre soube que não realmente porcelana não tem jeito nem de deixar. Então eu vou te falar uma surpresa, você acabou de ver um caso, eu vou te falar que tem outro caso. Você quer saber de curiosidade, sem ter a ver com a nossa aula especificamente? Existem alguns posquinhos muito sérios que eles falam que se você deixou uma louça de porcelana 12 meses guardada, sem utilizar ela, e vamos falar que você está falando de pratos e não panelas, porque existe panela também. Não estou falando de panela, estou falando de prato. Qual a diferença? Como é que você cozinha, assim que recebe a comida, eles deixam você kasherizar porcelana. Quando a gente usa isso, quando é uma coisa muito valiosa, quando é uma coisa que tem um valor sentimental muito grande, vocês falam, isso aqui eu vou fazer um peço com a minha avó, toda a minha lembrança, esse prato aqui tem 80 anos, não existe para mim perder, a gente não menospreza os sentimentos das pessoas, a gente leva a sério. Então a gente teve alguns casos que eu posso falar que eu liberei alguns casos assim. E não era questão de dinheiro, era questão de sentimento mesmo. Então a pessoa deixou 12 meses sem usar, e ainda tem posquinho que falam que depois de 12 meses sem usar nem precisa kasherizar. Já está kasher. Por exemplo, o Chacham Tzvi. Por exemplo, um dos posquinhos que você tem outros posquinhos. A gente costuma kasherizar, fazer a galá, mas só para você saber que tem casos que a gente kasheriza porcelana, ok? Tem mais uma opinião de kasherizar porcelana, já que a gente entrou, já que eu estou Zé, botar a porcelana, existe um forno de porcelana, que ele tem uma temperatura muito alta, então se você bota o teu prato lá e tira, ele sai kasher. Eu não vou agora explicar os motivos, mas só que será que talvez não. A gente tem 3 opiniões, ou 3 casos que é permitido kasherizar porcelana. No caso normal você tem razão. Não pode. Mas é que a gente trouxe. Então, a segunda opinião do Bishul Akum é que mesmo que a comida não está kasher, o prato, a panela sim está kasher. É uma opinião minoritária. Vocês ouviram o que eu falei? Minoritária, mas existe essa opinião. Por que eu falo ela para vocês? Por 2 motivos. Às vezes você falar na tua casa, uma pessoa que tem uma casa kasher, só que tem o problema que o goi que cozinha. Existem pessoas assim. O cara volta da yeshiva, fala, mãe, eu preciso kasherizar a casa toda, porque a Shikse que cozinhou. A mãe fala sobre o meu cadáver. Então, nesse caso, eu acho que o que ele tem que fazer é consertar o problema daqui por diante e se apoiar na opinião de que os utensílios estão kasher. Mais um motivo para fazer isso, e esse é muito importante vocês terem anotado, muito importante, eu vou contar um caso para vocês. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou, uma pessoa muito séria em Torá, falou para mim, Rav, eu vou comer Shabbat na casa de um familiar meu, uma pessoa muito próxima dele, muito próxima. São nas 3h15. Não, esse problema que é nas 3h15 eles é. Olha, 3h15?
Si yo no estoy en el show, claro, será por la mañana. No puede ser eso. Mamá, disculpa, no sabía. Sí, está bien. Entonces, de ahora en adelante mi clase está 3:15, antes que cambiemos por uno, pero ahora está 3:15 mi clase, todo el día, sin contar el domingo que no. ¿Ok? Entonces esta persona me preguntó, hasta ahora la clase fue portugués. La persona me preguntó, ¿cómo hago? Porque dijo, mi parente, ellos son muy ligados, muy próximos. Es una persona muy seria en Torah. Compra todo kasher, pero que cocines la chikse con la vela. Digo, ¿qué hago? Me llamó en Shabbat. No puedo siempre decir a este parente, no. ¿Qué hago? La respuesta, gente, preste atención. Hay dos respuestas acá. La respuesta que no tiene que ver con Bishul es, dígalo la verdad. Que vos solamente comes, Gente, no se puede inventar excusas 1000 veces. No hay cosa mejor que la verdad si dicha de la forma correcta. La gente entiende que hay niveles de religiosidad. La gente entiende eso. Yo tuve casos que la gente me dijo, ¿qué hago? La semana pasada dijo que estaba con dolor de cabeza. ¿Qué digo esta semana que voy a tener dolor de barriga? ¿Qué puedo hacer? Digo la verdad. Y veme, entonces, una cosa, tiene que saber qué le pasa Shabbat a casa de esta persona, tiene que cuidar para que no sea Bishul Akum. Y Bemet, la esposa del parente, dijo, este es viernes, sexta-feira, voy a quedar en casa todo viernes para que no sea Bishul Akum para ustedes. ¿Ya fue? 2, ahora presten atención, gente, eso es muy importante. Mismo para quien dijo que la olla, panela, está no kasher, es un no kasher de la banana. Si fue cocinada comida en esta panela, en esta olla, mismo si tuvo problemas de Bishul Akum en el mismo día, la comida hecha Bishul Israel en esta olla está kasher de acuerdo con todas las opiniones. Eu fiz uma salada na tua cabeça, uma salada de Bishul Akum. Ela não tá kasher. E mesmo assim, se eu pegar ela no mesmo dia, fizer uma comida totalmente judeu, pegar ela e fazer a comida, tá kasher. E a fé. É porque é de Rabanan. Es porque de Rabanan, y de Rabanan lo que sale de la olla es batel berov, es anulado por la mayoría de esta comida. Y eso solo porque es de Rabanan. En el caso del Bishul Akum, Mekilim. Chutz mize, sin contar eso, también tenemos la opinión que hay gente que dijo que la olla no es taref, que la olla está kasher. Pero no hay problema con Bishul Akum. ¿Mejor? Entonces, un caso acá de Shalom Bayit, no hay que hacer eso, ¿no concuerdan conmigo? Son parentes, quieren tener contacto. Shabbat hace mucha ligación. Y cuando no van a hacer contrario. Entonces, en este caso, ¿verdad que hay que facilitar? O mismo la persona que le invitaron y él sabe que no va a tener problemas de Bishul Akum, puede se apoyar en esta opinión. ¿Está claro? ¿Me quedé claro? Entonces, eso es muy importante. Una olla se dice Bishul Akum. Todo era kasher, solo el problema era Bishul Akum. Y se cocinó una comida con Bishul Israel, esta kasher, esta comida, todos pueden comerla. ¿Está claro? Sim, muito Mas esse é um caso, por exemplo, uma pessoa tem certeza que essa panela não foi misturada. Não. Por isso que eu falei, o único problema era Bishul Akum. Sim. Se uma pessoa em processo de conversão cozinhar na panela, é Bishul Akum? A gente vai te contar uma história. As histórias se hacen na classe ser assim. Gente, miren que história é essa. Essa foi incrível. Eu tinha um aluno em Brasil que queria se convertir há muitos anos. Hasta que me conoció y yo estaba dispuesto a ayudarlo.
quería hacer todo, pero mamá es un tzadik. Él vivía solo nomás, tenía su casa. Y él tenía contacto con los judíos, empezó a estudiar para judaísmo. Yo le puse un profesor que le daba clase de todo el judaísmo y llegó al tema de Mishulakun. Ok. Yo tenía una familia que yo tenía mucho contacto con esta familia y este hombre trabajaba vivía en el mismo edificio, ¿se dice edificio? Que esta familia trabajaba. Era una familia de judíos no religiosos, pero una familia tradicional así más o menos. Llegó una de las personas de la familia y me dijo, Rafa, ¿por qué el fulano me pide para entrar en su casa y prender el fuego para él? Yo fui hasta él, digo, ¿es verdad? Y digo, sí, no quiero comer de Mishulakun de mí mismo. Él no comía de su fuego. Y mesmo assim não tem problema. Ahora, ¿qué tzadik? É verdade. ¿Cuántas conoces así? Nenhum. Él se convirtió, al final de las cuentas, mamás. Se pone como tzitzit abajo, con la kippah, hace todo, es una trabajo, hace todo. Solo para decir, estaba en proceso de conversión y él sabía, él ya hacía todo. Él hacía Shabbat, Kashrut, no tocaba mujeres, hacía todo, Brachot, Tfilah, solo Tfilín no ponía porque estaba esperando se convertir. Todo, te digo, todo él hacía. Pero si no se había convertido, podía hacer Shabbat. Se hace alguna cosita. Digamos. Sí, pero quiero decir que todo el Shabbat le decía. No es que caminaba de bus en Shabbat, andaba de bus en Shabbat, no. Hacía todo, increíble. As pessoas que passam a sua conversão não têm as mesmas obrigações que a pessoa que já é judia? Él tiene que hacer lo mismo, pero es como una educación para cuando va a ser judío. Não tem obrigação. Porque no hay obligación de se convertir. No hay obligación. Es una elección personal. El judaísmo acepta que toda persona tiene valor, mismo los no judíos. Por eso no hay que convertir a la gente. No es como otras religiones, que si no eres católico, no, tienes que convertir. Y se hagan las cruzadas, y etc. ¿Okay? No existe eso en judaísmo. Porque creemos que todo ser humano puede llegar a Hashem haciendo las mitzvot que Hashem le dio a un goy. Y los judíos, porque son judíos. Obvio que hay algo muy especial de ser judío, pero obligación de ser judío no hay. Entonces, solo una persona que quiere mamá ya hace todo, se convierte. ¿Está claro? Ok. Gente, yo pienso que todo lo que tenía que hablar de Mishulakun, yo les hablé. O sea, esta vez decimos cómo hacer para no ser Mishulakun. Para Ashkenazim 2 condiciones, para Sfaradim 3 condiciones. Hablamos que algunos Sfaradim mequilim como Ashkenazim, muchas veces fuera de Israel. Lo ideal es solo que los Sfaradim hagan como de acuerdo como está en el Shulchan Aruch, como el costumbre de sus padres y padres de sus padres antes de él. Esto es lo mejor. Hablamos la ley de la olla, de los platos, todos los tenedores, cuchillos, todo, o sea, si está kasher o no está kasher, y bediavad, ¿qué pasa? ¿Ok? Eso que hicimos en esta clase. ¿Dudas? Me faltó algo. Gente en la práctica. De acuerdo con todo lo que vimos en esta clase, mucha gente sale a trabajar y vuelve a la noche y espera que Rashid se le dé comida del día excelente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace con el problema del Mishulakun? En la práctica, gente, lo que yo recomiendo es, uno, al momento que hay un judío en casa, ya terminó el problema, Rashid desde este momento ya puede cocinar. La otra cosa es que Rashid se cocine cuando vos estás en casa, congela y después cuando quiere comer cada vez ponga en el microondas y ya tiene la comida najón, no es lo más fresquito, pero ahora eso hay cosas que se hacen 15-20 minutos, najón, un arroz, ¿cuánto tiempo lleva a hacer?
fritar el steak, ¿cuánto tiempo lleva a hacer? Poco tiempo. Cosas que llevan más tiempo, congele. Cosas que son inmediatas, ella puede hacer con vos en el lado de ella. Eso que recomiendo para ser práctico, cómo escapar del problema del Bishu. Sí. ¿Podrías repetir lo importante las cosas para los Puedes decir, yo puedo repetir, no puedo repetir ahora porque yo tengo que ir a Minjá, pero también está grabado. Pero está en portugués. Pero yo puedo después decir, la gente también tiene. Acá no tengo problema ninguno de hacerlo. Yo tengo algunos. 4 acá. Beseder, Shkoya.